3, 2, 1 e claquete. Muito boa noite novamente. Nossa aula parte 2, ok? Porém, disse para vocês assim, aquelas partículas, prótons, elétrons e nêutrons, não são elementares. São formadas por partículas menores, ok? Chamadas de diversos nomes. As primeiras partículas abaixo dessas nós conhecemos como quarks. E esses quarks se dividem em muons, em pions, e eu vou dividindo em kaons, e a gente vai dividindo essas partículas até chegar a, no momento, a partícula que nós conhecemos como bóson. Alguém já ouviu falar do bóson? Já? Há alguns anos atrás, o laboratório, né, o nosso colisor de hadrons ou acelerador de partículas, como muitas pessoas falam, né, propôs a colisão de partículas para se gerar uma energia daquela proveniente no início do nosso universo, no Big Bang. Perfeito? Porque, segundo essa explosão, pesquisadores acreditam ou acreditavam, né, que iriam encontrar as primeiras partículas provenientes dessa explosão. Partículas essas que se juntariam a outras, formariam partículas maiores. E essas partículas maiores chegariam à estrutura atômica que nós vimos aqui no quadro. E essa estrutura atômica formaria tudo o que nós conhecemos hoje. Essa foi a primeira partícula encontrada. Engraçado que há muitos anos atrás, né, ainda logo depois de 1900, né, dentro aí do século, aí, logo depois de 1900, né, um cara chamado Higgs discutiu a presença dessa partícula, calculou essa partícula e chegou num resultado energético e de carga elétrica dela e disse: agora a gente não consegue comprovar, mas daqui a alguns anos, na construção de um acelerador de cargas de partículas, vocês vão conseguir produzir em laboratório essa minha partícula, esse meu bóson. Tanto é que, logo anos depois, a física conseguiu e deu o nome dessa partícula de bóson de Higgs, em homenagem a esse físico. Porém, o que eu quero que você entenda é que partículas são formadas de coisas menores, né? Até chegar nesse bóson, que no momento é a primeira partícula até então descoberta, e recebeu o nome aí pelos cientistas de partícula de Deus, né? Numa brincadeira aí com a criação do universo, tanto do lado científico / religioso, né? Chamaram essa partícula como primeira partícula divina ou partícula de Deus. A ideia aqui é a seguinte: se essas partículas são formadas de coisas menores, essas coisas menores também têm carga elétrica e também têm massa. Né? Você sabe que o próton tem massa, que o elétron tem massa, claramente, mas também tem carga. E essas partículas menores também são formadas por cargas, quantidades de cargas menores. Preste atenção. Bom, botar um asterisco aqui. Você vai anotar aí, por favor, partículas subatômicas. Ou subatômicas, né? Como algumas pessoas gostam de chamar. Tá aí. Partículas subatômicas. O que eu vou fazer daqui para frente, voltado para a física moderna, se alguém nunca viu isso, né, Simon, vai devagar, ou explica de novo. Usa o chat, usa o microfone, fica à vontade, ok? Tem pessoas que nunca viram isso, né, então a gente vai devagar. Então, presta muita atenção. Amados, os prótons, por exemplo, né, os elétrons, os nêutrons, são formados por partículas menores chamadas de quarks, ok? Então, vou dar um exemplo para você do nêutron, perfeito? Tá aí. Exemplo 1, o nêutron, chamado de N0. O nêutron é formado de 3 partículas menores, chamadas de quarks, perfeito? Tá aí, ó, quark 1 mais quark 2 mais
quark 3. Perguntinha fácil e cretina. Se eu somar os 3 quarks aqui, quanto de carga que eu tenho que encontrar? Na soma dos 3, a carga final que eu vou encontrar tem que ser quanto para o nêutron? Qual é a carga do nêutron? Boa. Zero. Pedro mandou ali para a gente, perfeito, 0, perfeito, valeu, moçada, 0. Essa é a carga final, ok? Só que eu sei que aqui eu tenho os quarks. Então, eu tenho quark, eu tenho quark e eu tenho quark. Simon, para o vestibular eu preciso saber, né, o nêutron é formado do quê e de quantos o quês? De jeito nenhum. Essa é uma questão de vestibular e foi dito na questão, explicou-se na questão que a partícula em questão era o nêutron, ok? Era formado por 3 quarks. E ele disse ainda, na natureza existem 2 quarks. Agora eu vou te ajudar aqui, ok? Você já sabe que os quarks são partículas menores, perfeito? O quark chamado de up, show, quark U, o up, e claramente, né, o quark chamado de down. Perfeito? Tá aí, os dois. Evidente que pensando em up e down, a gente vai pensar no sinal, né? Positivo e negativo. E de fato foi assim que a ciência pensou mesmo. Ao quark up foi designada uma carga positiva de 2/3 da carga elementar. Aí você já começa a entender que o quark up, por ser uma partícula menor que o próton, menor que o elétron, tem uma carga menor que a do próton e menor que a do elétron. É 2/3 da carga elementar. E associado a um down, nós temos negativo 1/3 da carga elementar. A pergunta do exercício é, dentre as alternativas, qual seria a configuração de quarks para que, somados, totalizasse 0? Então, aqui tem que entrar o quê? Quantos U's, quantos D's, para que, somando, eu tenha 0 no final. Para você, o que eu substituiria aqui nesses 3 quarks? Pode ser uma boa, Iris. Malusto. Pode ser uma boa. A galera está dizendo aí, DDU, UUD. Vixe Maria. DDU ou UUD? São as duas alternativas que nós temos aí. Ó, mais um DDU, hein? DDU tá ganhando na área aí. Pense comigo. Se eu coloco aqui D, menos 1/3, outro D com menos 1/3, menos 1/3 com menos 1/3 dá menos 2/3. Para zerar isso, mais 2/3. Menos 1/3, menos 1/3, menos 2/3. Com o U, que é mais 2/3, zera a questão. Zera ou não zera? Então, DDU ou UDD ou DUD, não importa, né, o arranjo que se faça ali, não tem problema. Na associação, eu imaginei, Brown, imaginei mesmo. Não importa a associação que a gente faça aqui, menos 1/3 com menos 1/3, menos 2/3 com o U, que é mais 2/3, zera o nêutron. E aí você consegue brincar, olha que bonito, com a carga elementar, né, com partículas menores subatômicas para o nêutron. Legal, interessante, né? Aí, como exemplo, só para ver se você mandou bem mesmo, nós vamos pegar o elétron. E-, que também vai ser constituído de 3 quarks. Só que a carga final do elétron vale quanto? Aí, Marina Pubel já perguntou aqui, se fosse o elétron, como seria? O exemplo que eu estou colocando aqui. Qual que é a carga final do elétron?
Quanto é a carga final do elétron? Somando tudo aqui, tem que dar quanto aqui? Fala para mim. Não é menos 1,6 vezes 10 a menos 19? Para resumir, menos E. É isso que tem que dar. Se fosse o próton, mais E. Se fosse o elétron, menos E. Show de bola? Menos E, tá bom, Abraão? Não é menos 1 coulomb, não. Porque a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. É uma carga muito pequena. 1 coulomb é muita carga, tá ok? Lembra que a gente está trabalhando com 10 a menos 19. Tem um número muito pequenininho, 0,0000000, e lá vai caralhas de zero, perfeito? Se fosse o elétron, como ficaria para que nós tivéssemos aqui quark mais quark mais quark para dar menos 1 no final, ou menos E? A Bárbara já mandou ali, DDD, 33. Bárbara já mandou um DDD ali. Quem dá mais, quem dá menos? Alguém discorda de Bárbara Hemsdorf? Com um sobrenome desse também fica difícil discordar, né? Hemsdorf. E aí, princesos? Vocês concordam com a Bárbara? Pode ser DDD? Podemos? A Iris Malusto. Só a galera do sobrenome chique aqui, hein? Cadê a iPhone de Pedro para falar comigo? Abrão. Nós temos D, D, D. Ô, Abraão, você é de Manhuaçu? Cadê Abraão? Abraão tá aí? Mais ou menos. Sou de São João. Tá explicado. Manhuaçu. Marina Pubel, que perguntou para mim aqui, Marininha, Marinex, lindona, D é a configuração. É com certeza, ô Abraão. É tudo em Manhuaçu mesmo. D é a configuração para gente, ok? E eu não estou falando de Manhuaçu, não, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu estou falando da incrível, enorme, gigante Iuna no Espírito Santo. A Bárbara Hemsdorf deve conhecer, ok? Somos de Iuna, famoso cu do mundo. Iuna no Espírito Santo. É daqui que eu estou dando aula hoje para vocês, perfeito? D menos E. Por quê? Ah, porque menos um terço. Menos um terço. Com menos um terço. Com menos um terço. Muito bem. O que dá isso aqui? Menos 3 terços. E 3 sobre 3 é 1, né? Tamires, minha cidade? Quem és tu, Tamires? Até procurei a foto aqui para ver, não tem. Quem é Tamires Oliveira Andrade? Minha parente ainda. Mano do céu. Iuna é incrível. Pior é Pequiá. Filé, então. DDD, meus queridos, é a configuração para o elétron. Vamos apelar um pouquinho? Apelando agora um pouco para a física moderna. Eu preciso dizer se eu posso apagar isso aqui. Pode. Pode. Alguém já printou aí para gente? O iPhone de Pedro tirou um print. Muito bom. O iPhone do Pedro é o melhor. Show. Apagando aqui. Preste atenção. Simon, Oi. essas configurações é fixa? Fixa. Por exemplo, tipo assim, se muda, se tem como ter alguma outro tipo de Não, conta. fixa. O valor do quark,
quantos quarks tem no próton, no elétron, são valores fixos, ok? Mas eu estou mostrando o exemplo para você, mas que também tranquilize vocês, né, em parte, para entender que como isso provém da física moderna, dentro da eletrostática, né, dentro da física elétrica, o enunciado vai explicar muita coisa, tá bom? Então, assim, dê aquela relaxada, porém, fique esperto na leitura do enunciado. Olha um exemplo que eu vou colocar para você com base nessa parte mais complicada. Nós ainda estamos no tópico das partículas subatômicas, mas eu não sei se você já ouviu falar, né, e a ciência já acredita nisso, que o nosso universo é composto de matéria e o que mais? Quem sabe? Metade do nosso universo é matéria, a outra metade é formada de quê? Quem sabe? Que a física acredita hoje, ok? Teoria mais recente, mais moderna, né, de matéria, de existência, de vida. Metade do universo é formado de matéria e a outra metade, Abraão escreveu, matéria escura. Essa matéria que muita gente chamou de matéria escura, nós chamamos de antimatéria. A física, show de bola, acertou, Abraão. A física pensou no seguinte, parabéns, essa foi boa. A física pensou no seguinte, se existe uma quantidade de matéria e o universo encontra-se em equilíbrio, deve existir uma outra parte que equilibra ele. E isso funciona muito bem no papel, moçada. Isso funciona muito bem no papel, né? E como diz para a física, é uma região que nós chamamos de axioma. É uma parte axiomática. O que é isso? É porque é. É porque funciona, né? A gente pode não ter explicações e nem conseguir pegar uma antimatéria na mão, essa matéria escura, mas funciona na teoria, funciona no papel, funciona na prática. Isso é o axioma. É verdade porque é. Tem muita teoria na física que funciona dessa forma. E o que seria o axioma? Para cada partícula existe a sua antipartícula, a antimatéria. O que é isso, padrinho? Seria uma matéria com a mesma massa, porém com a carga de sinal contrário. Simon, me explica. Te explico. Exemplo, o próton é positivo. Existiria o antipróton, muita gente chama de positron, né? Existiria o antipróton, que é o mesmo próton, só que com carga negativa. Então, o próton equilibra a sua antimatéria, o antipróton, tá ligado? Então, para toda matéria, existe uma partícula de carga contrária chamada antimatéria. Pronto, é isso. Aí a física vem com o seguinte exemplo. Preste muita atenção. E aí nós vamos colocar para você aqui esse exemplo dessa partícula, que é um exercício de vestibular, e ao mesmo tempo já te explicar, né, tanto a propriedade de antimatéria, a Iris, me sinto dentro de Dark, é isso aí, tanto a propriedade de antimatéria, isso é lindo, velho, né, viajar nisso aí é maravilhoso, tanto a propriedade de antimatéria, como também uma propriedade de alguns quarks, é igual esse quark que eu calculei aqui para você, né? Existem algumas propriedades das partículas subatômicas que são mó diferentes para nós, mas existe, perfeito? Existe. Então, repare, o exercício vem falar para a gente de uma partícula chamada cáon. Olha que lindo. E geralmente é assim, já reparou, né? Tem o quark e depois tem o pion, o muon, né, o cáon, são várias partículas assim com esses nomes diferentes, né, kryptonianos. Então nós temos aqui o cáon, definido pela letra K, e aí o doidão fala assim para você no exercício. Existe uma partícula cáon, que é eletricamente neutra, constituída por duas partículas, um quark down
e um antiquark S. É isso que ele fala. Então, a partícula Kaon, que é neutra, é constituída de um quark down, que você já sabe quanto é o valor dele, mais um antiquark S. Ô, lindo, S é a partícula. Quando a gente fala da antimatéria, da antipartícula, a gente coloca uma barra aqui em cima. Perfeito? Isso simboliza na física a antipartícula. Né? Se a gente quiser um antiquark down, é só traçar o tracinho ali em cima da cabecinha da letra. Perfeito? Então, nós temos a partícula Kaon, que é um down, mais um antiquark S. Só isso. E, se eu somar as duas, tem que dar quanto? 0. Por que 0? Porque a partícula Kaon é eletricamente neutra. O exercício está falando isso. O que mais que o exercício fala? O exercício fala que o quark down vale menos 1/3. Perfeito? E o exercício vem e diz assim, agora para fechar tudo. Associada aos quarks, existe uma propriedade física chamada estranheza. Olha o nome da bonita. Estranheza. É estranho mesmo, ok? A estranheza de um quark, ok? De um quark, não é de um antiquark, ok? É de um quark. Então, vou vir aqui e escrever para você. Bolotinha, estranheza do quark S, ok? Do quark S. A estranheza do quark S vale. Vou botar de vermelho aqui. Tudo isso o exercício deu. S igual a 2Q menos 1/3. Aonde S é a estranheza do quark S, 1/3 é um número, 2 é um número e Q é uma constante. E essa constante Q nada mais é do que a carga do quark que você está calculando dividido pela carga do elétron, o módulo da carga do elétron. Está tudo isso escrito no exercício. Vou repetir então para você. Vamos lá? Existe uma partícula na natureza chamada Kaon, representada pela letra K, eletricamente neutra. Show? Essa partícula Kaon é formada por duas outras partículas menores. Um quark down, cujo valor é menos 1/3 da carga elementar, e um antiquark S. Perfeito. Associada a um quark S, existe uma propriedade chamada estranheza, que pode ser calculada através da expressão 2Q menos 1/3, onde Q é a carga do quark S dividido pelo módulo da carga do elétron. Pergunta: calcule a estranheza do quark S. Repetir com calma? Foi tranquilo? Como você calcularia a estranheza do quark S? Questão de terceiro ano, pré-vestibular. Suave, ok? Suave, suavidade, né? Representada como nível médio. Como que você faria para calcular a estranheza desse quark S? Se você analisar o exercício, nem fala dele lá em cima, né? Do nada ele aparece aqui pedindo para calcular uma propriedade mó estranha, cujo nome é estranheza. Você tem alguma ideia para me ajudar aí? O que você faria para calcular a estranheza? Bom, a primeira ideia que eu vou te dar, né, se você tiver um pouco assim com a questão,
é que para calcular a estranheza eu preciso desse Q, né? Porque é 2 vezes alguma coisa menos 1/3. O Abraão falou que poderia isolar a incógnita, substituir o que dá, mas a única coisa que dá para substituir é o Q, que é isso aqui, S sobre E. Então, é muito importante você notar, acho que o Abraão está com essa ideia aí, que para eu encontrar essa estranheza, eu preciso do quê? E para encontrar o quê, eu preciso de S. O que é S? A carga do quark S. Porém, não tem nada no exercício falando do quark S. Tem? De onde dá para eu tirar, observando o exercício inteiro aqui, a carga de S? Onde você acha? Muito bom. O iPhone de Pedro disse, falou do anti-S, uai. E se eu tenho o anti-S, não dá para saber o S? O próprio Pedro respondeu, não é com o sinal contrário? Então, olha que demais. Se eu encontrar a carga desse anti-S, eu tenho a carga S, que é sinal contrário. E aí sim, eu posso dividir por E e jogar aqui e matar a questão. A minha pergunta para os senhores hoje é: quanto vale a carga do anti-S, do anti-quark S? Quanto vale a carga Mais dele? 1/3. Por que mais 1/3? O cal, ele não tem que ser igual a 0. Perfeito. Se eu colocar o valor do down, que é menos 1/3, e o S o valor contrário seria mais 1/3, isso vai me dar vai ser igual a 0. Show de bola. Muito bom. Né? A galera já está escrevendo aí, porque mais 1/3 com menos 1/3 dá 0. Mais 1/3 e mais 1/3 e resposta de mais aí. Então, dessa expressão, se eu sei que um down é menos 1/3 de E, por favor, não esqueçam do E, ok? De forma alguma, o nosso S tem que ser daqui mais 1/3 de E. E isso vai acontecer por um motivo. Menos 1/3 de E mais 1/3 de E tem que totalizar 0. E se eu sei a carga do antiquark S, eu sei a carga de S, que é justamente a mesma carga em módulo, porém com sinal contrário. Então, se o antiquark S é mais 1/3 de E, o quark S é menos 1/3 de E. Muito legal, Simon. E agora o exercício morreu para nós, porque dá para viajar aqui que a nossa constante Q será embaixo o módulo da carga do elétron e em cima a carga do quark S, que é menos 1/3 de E. Claramente dá para cortar um E em cima com o E de baixo, e nós temos então a nossa constante Q valendo menos 1/3. Massa. Com a constante Q, a gente vem aqui para cima para calcular a estranheza desse quark, ok? Uma propriedade que a gente vai ver bem pouquinho lá na física moderna, não é muito de estudar, mas ela aparece. O importante, repito, é que nessa questão todas essas formas foram dadas, né? A única coisa que não apareceu em fórmula é essa que eu montei para você. Porque na explicação da fórmula está escrito assim, puxou a setinha, S é estranheza e Q, aí está escrito por extenso. É a razão entre a carga do quark S e o módulo da carga do elétron. Se é razão, é divisão, por isso a gente está dividindo os dois, por isso eu montei essa expressão. É a única expressão que não aparece nessa questão de vestibular. Então vamos lá, eu tenho 2 vezes a constante Q,
que é menos 1/3. Tudo isso menos 1/3. Você que é bom de matemática, lembre-se, aqui, menos 2/3. Perfeito? Menos 2/3. 2 vezes menos 1, menos 2/3. Com menos 1/3, menos 3/3. E 3 dividido por 3, menos 1. Esse é o valor dessa propriedade. A gente não vai falar dela agora, não vai entrar em função dela agora, mas é uma propriedade associada aos quarks, chamada de estranheza. Perfeito? Podemos calcular a estranheza do quark up, a estranheza do quark down, a estranheza desse quark S ou de qualquer outro quark que ele coloque para você. Real ou fictício, ok? Não nos importa. Real ou fictício pode aparecer para você. Perfeito? Alguma dúvida, moçada, nessa propriedade toda diferente das partículas subatômicas? Ficou de boa? Eu não Perfeito, entendi Gustavo. direito. Desculpa, tá? Te cortar. Gustavo Não, perguntou se a não. estranheza é o S. Sim, a estranheza é dada pela letra S. Agora manda ver. Eu não entendi direito essa questão desse quark S. Eu não entendi de onde saiu. Ah, porque ele deu para a gente, no enunciado, o antiquark S. Por definição, nós sabemos, a partir da minha explicação, que o antiquark tem a mesma carga que o quark, porém de sinal contrário. Então, se o antiquark a gente definiu como sendo mais 1/3 de E, o antiquark S, o quark S, sem o tracinho em cima, é só pegar a mesma carga e mudar o sinal. Perfeito, Malu? Ficou claro Tá isso? bom. Show? Aham. Então, se o antiquark é mais 1/3 de E, o quark menos 1/3 de E. Perfeito? É daí que a gente tirou a carga de S para daqui jogar na constante Q e daqui resolver a estranheza. Por isso que é chamado por S. Estranheza. Ok. Tô zoando, obviamente. Perfeito, bonitos? Ficou tranquilo? Deu para copiar e printar aí? Sim? Falar com você. Foi um prazer conversar com você hoje, tá? Aula boa demais, conseguimos falar bastante coisa, aprofundar aonde eu queria, né, dentro do programado, muito bom, conseguimos chegar lá. Obrigado pela ideia, obrigado pela sua presença, obrigado pela participação. Pode se soltar mais, ok? Nas próximas semanas pode ficar à vontade, show, nosso cantinho é nosso, tá? É todo nosso esse cantinho, a nossa aula é só nossa, pode ficar à vontade, ok? Para perguntar, para conversar, para tirar dúvida. O WhatsApp, você tem meu número aí, tá bom? Entre em contato para qualquer coisa que você quiser conversar. Entre em contato aí, show de bola. Temos experiência para agregar a vocês. Sejam bem-vindos novamente e muito boa noite, tá? Obrigado pela ideia, muito boa noite. Bons estudos, boas aulas, bom resto de semana, bom fim de semana, bom início de semana e até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Beijão para você. Qualquer coisa, tamo no Zap, show? É só mandar ver. Perfeito? Valeu demais pela participação, moçada. Tamo junto, viu? Muito boa noite. Qualquer coisa, chama lá. E para quem chegou depois, recadinho do coração. As aulas estão gravadas no canal do YouTube Simon Silveira Andrade. Pesquisou Simon Silveira Andrade, o único canal com esse nome é o meu, ok? Tem lá a playlist pré-vestibular para você assistir as aulas que daqui a pouco tá upada lá no nosso YouTube. Perfeito? Beijão, meus queridos. Grande abraço para vocês.